Muito bem, irmãos, vamos a João capítulo 3, o versículo mais famoso da Bíblia, eu imagino, o mais conhecido seja o versículo 16 de João 3, e às vezes um versículo brilha tanto que ofusca um pouco os outros que estão ao redor. A gente não pensa muito nos que estão antes ou depois. E hoje eu vou ler desde o 16, mas não vou comentar, porque eu quero mesmo do 19 para frente. 19, 20 e 21, que eu quero fazer um pequeno comentário. A partir do versículo 16, não se sabe se é Jesus que continua falando, porque ele vinha falando com Nicodemos até aqui, ou se o evangelista João assumiu. Não sabemos bem, não fica muito claro se é Jesus falando dele próprio ou João falando de Jesus. Mas não importa, claro, o assunto aqui, o alvo é o Senhor Jesus Cristo. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí vem. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguídas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. No versículo 19, claramente fala do Senhor Jesus Cristo como a luz. A luz veio ao mundo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que o Filho de Deus, porque suas obras eram más, eram pecadores, e não queriam estar perto da luz de Cristo. Os versículos 20 e 21, ele abre um pouquinho mais, quando ele quase que explica o versículo 19, é como se dissesse assim, isso aconteceu porque é natural, o versículo 20, como se dissesse assim, é natural que todo o que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Não é difícil entender. Então, uma pessoa que faz o que não presta, não quer luz em cima dele. Alguém que está fazendo uma coisa no escuro, errada, não quer uma lanterna em cima dele, ele foge, corre dali, porque ele não quer que a sua má obra seja exposta. Não é difícil entender isto. E o versículo 21 é o contrário. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. É o contrário agora. A fim de que as suas obras, no caso boas, sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. São obras que a pessoa vai ter prazer em expor. Versículo 20 claramente descreve um pecador que não quer saber da luz de Cristo, ou da luz do Evangelho. A palavra de Deus também é chamada de luz. Então, quando eu falar luz, podemos entender como o Senhor Jesus Cristo em pessoa, como no versículo 19 fala, que a luz veio ao mundo, era falando dele. Mas para aplicar a ideia de que quem tem más obras não se expõe à luz, em termos de hoje, essa verdade está valendo, mas não vamos aplicá-la para Jesus mais em pessoa, como ele estava em Israel 2000 anos atrás, porque ele não está mais nem lá, nem cá, ele não está mais neste mundo, fisicamente, ele está no céu. Então essa verdade não dá para ser mais aplicada? Dá. Só que em vez de pensarmos na pessoa de Cristo, como ele estava lá
fisicamente exposto, nós pensamos agora no Evangelho de Cristo, que nada mais é do que a pregação da palavra de Cristo. Então essa aplicação hoje é muito fácil fazermos. Um pecador que é exposto ao Evangelho, à palavra de Deus, à luz de Cristo, ele não quer saber, porque ele pratica más obras, então a pregação da palavra de Deus o ofende, o irrita, o chateia, e ele não quer, rejeita. Alguém que ouviu a palavra de Deus e correu de perto, porque não quer saber de luz. O versículo 21 é alguém que, pela graça de Deus, aceitou o Evangelho, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, passou a ser a habitação do Espírito Santo, passou a ser agora santificado pelo Espírito em Cristo, e começou a praticar obras na verdade, obras aprovadas por Deus, e esse tem prazer em expor a sua luz, expor-se à luz para expor as suas boas obras. Jesus disse: brilha a vossa luz diante do mundo, para que vejam as vossas boas obras, e vocês fiquem todos orgulhosos, se gabem disso. Não, veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é normal, é razoável, é próprio que um crente que esteja praticando a verdade tenha prazer em expor as suas obras que são aprovadas por Deus, para que o mundo veja e glorifique a Deus. Só que, quando pensamos em alguém perdido, no versículo 20, que não quis saber da luz, correu, está muito claro aqui. E aqui está o salvo, que em tese, ou de uma maneira ideal, não é para ter medo da luz, muito ao contrário, faz é se expor à luz para mostrar as suas boas obras, para a glória de Deus. O problema é que nós ainda praticamos obras más. Mesmo nós crentes, que já aceitamos Cristo como Salvador, que estamos cada vez mais praticando boas obras em Cristo, crescendo o nosso processo de santificação, mesmo assim, sabemos que há uma guerra entre nós, e que ainda lutamos contra a carne, e que ainda, infelizmente, pecamos. Não mais uma prática corriqueira como antes, e nós nem nos perturbávamos com isso, às vezes até nos gabávamos de nossos pecados. Isso mudou completamente. Então não é mais uma vida de prática de pecado, mas infelizmente ainda há pecado. Quem disser que não peca mais é mentiroso, diz o apóstolo João. Então o crente, ele conhece os dois lados desta situação aqui. Ele sabe o que é agora estar na luz de Cristo e querer ir para a luz mesmo, e querer expor suas obras para a glória de Deus, suas boas obras, mas infelizmente ele sabe também a tristeza que é pecar, e quando ele peca, ele está cometendo uma má obra. Quando ele peca, ele está como que recusando a luz, ele quer sair de perto da luz para praticar o seu pecado. Isso talvez não seja uma coisa consciente, que a gente pensa assim: bom, agora eu vou sair de perto da luz, que eu vou pecar, depois que eu acabar de pecar, eu volto para a luz de Cristo, volto para o Evangelho. Não é assim que a coisa acontece, mas o nosso dia a dia é um misto, infelizmente, nós pecamos, nos arrependemos, confessamos, ficamos bem de novo, e curtimos a nossa paz em Cristo e nossas boas obras, aí para a glória de Deus, aí pecamos de novo, nos entristecemos e passamos uma fase talvez um pouco fria, aí depois melhoramos. Então é um alto e baixo constante, é uma luta. Paulo descreve muito bem, é uma guerra que ocorre entre nós. Por que eu estou dizendo isso tudinho? Porque agora eu quero fazer uma aplicação bem prática para nós. Uma maneira excelente de você avaliar como é que está o seu padrão cristão, sabe qual é?
é ver o quanto você se sente confortável em expor sua vida, sua alma à luz do Evangelho. O quanto você gosta daquilo, o quanto você se expõe à pregação, à leitura, orar com os irmãos, conversar, testemunhar, trabalhar para Cristo, se expor mesmo, para que as pessoas vejam o quanto você tenta servir a Deus. O crente, quando gosta de se expor, e ouve a pregação, e quer ouvir a mais, e depois quer ouvir outra, e vibra com aquilo, é um sinal excelente, porque a luz está brilhando ali da pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, e ele faz é gostar e quer ir cada vez mais para perto desta luz. Mas acontece às vezes que o crente ouve uma pregação, aí dói nele, e que ele me entristece, e envergonha, ele fica meio encabulado. Aí o pastor ou o pregador fala de novo aquele assunto 15 dias depois, e ele sente uma pinicada de novo com aquela pregação, não gosta daquela pregação, começa a ficar quase chateado com o pastor ou com o pregador, que está sendo muito duro, e que está repetindo demais aquele assunto. Eis aí um motivo excelente, uma hora excelente para o crente parar e pensar, tem uma coisa errada comigo. Se a luz da pregação do Evangelho está me incomodando, de alguma forma, este ponto na minha vida que é trevas. O crente está com problema de imoralidade, questão de pureza sexual, de pornografia, sei lá, que é infelizmente muito comum hoje em dia. Então ele ouve uma pregação sobre honestidade de dinheiro, sobre muitas coisas, sobre falar a verdade, e sobre trabalhar para Deus, e ele acha aquilo muito bom, inclusive. Ouvir, gosta, mas quando o assunto é aquele de pureza, aí ele não gosta. Aquilo dói. Ou um crente que tem problema com a mentira. Tem a vida pura, falando em termos de pureza, e de honestidade, vamos dizer, financeira, e muitas coisas na vida dele, está tudo ok. Mas ele está com problema de não dizer a verdade. Ele não rouba de ninguém, então, mas não anda dizendo a verdade. Muito fácil para ele escapulir, e não encara os fatos e anda mentindo. Cada vez que ele ouve uma pregação, ou lê uma passagem na Bíblia, ou lê um livro que fala da mentira, que fala da importância do crente se ensina ou não, que o diabo é o pai da mentira, quando aquilo vem, ele acha ruim, e não gosta, e quase que evita aquilo. Isso aí é ouro para nós, no sentido de nós avaliarmos a nossa própria situação, e dizendo, se a luz do Evangelho está focalizando este assunto, está me incomodando, eu não estou gostando nem de ler essas coisas, eu estou querendo ir para as trevas neste assunto. Eu estou com vergonha das minhas obras neste assunto. Pode até ser que muitas áreas da minha vida estejam até bem, mais ou menos isso, porque quando uma área está mal, de uma maneira geral, o crente não está bem. Eu sei disso, é um todo, não é tudo muito segmentado, muito dividido. Isso aqui está bom, isso aqui está ruim, não. Mas de uma maneira geral, claro, você entende o que eu estou querendo dizer. Não, tem umas áreas em que ele consegue algumas vitórias e está indo bem nisso aqui. Mas ele é um perdedor. Ou pelo menos ele está sendo um perdedor. Então, quando você lê uma passagem dessa, não pense assim. O que pratica o mal, aborrece a luz e não quer chegar. Bom, isso aqui não sou mais eu, graças a Deus. Já fui assim na minha época de descrença, e agora eu sou crente em Cristo. Não sou mais, isso aqui é um não crente. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitos de Deus. Aqui sou eu, é o crente. Então, um é para o descrente e aqui é para o crente. Aqui é o que eu era antigamente e hoje é o que eu já sou. Amém. Toca para frente. Não é bem assim, não. O 21 ainda nos toca. O que
aliás, o 20 ainda nos toca, que nós temos ainda obras das quais nós nos envergonhamos, sim, diante de Deus, diante de nós mesmos, e às vezes até diante dos irmãos, quando é alguma coisa que é visível. Então fica aí, irmãos, um desafio para nós utilizarmos esse princípio, que é claro, acho que até uma criança entende, e aplicar para você próprio. E fique ligado. Se tem alguma parte da Bíblia, uma área da pregação das Escrituras, de uma conversa de um irmão, de um desafio do pastor, um livro que você lê, se tem uma área que, ou mais de uma, que está lhe perturbando, lhe incomodando, lhe encabulando, encare, reconheça que aquilo ali é um problema grande na sua vida, porque você está agindo como até um não crente. Tudo bem, você é salvo, mas naquele aspecto você está agindo como você era antes de Cristo, antes de você ter Cristo, como era, fugindo da luz. Não, o crente não é para fugir da luz em nada. Então, quer o assunto seja pureza sexual, o assunto seja a verdade da boca, do que diz, seja honestidade, seja ser manso, seja ser amável, ser perdoador, não interessa. Qualquer que seja o assunto da Bíblia, deve ser gostoso para o coração do crente. E ele pensar, oh, coisa boa ouvir isso aí, oh, coisa agradável, saber que eu estou tentando, estou tendo sucesso. Não gosto da palavra sucesso, não, que eu estou tendo algumas vitórias nas minhas lutas, coisa boa isto. Esse é o nosso normal. Quer dizer, deveria ser o nosso normal, ou ideal, vamos dizer dessa forma. Mas, infelizmente, reconheça que há áreas em que, pelo menos em uma certa fase da sua vida, você vai andar meio encabulado com alguma coisa, pois encare, confesse a Deus e diga, Senhor, eu tenho fugido deste assunto até aqui, não estou bem, não estou gostando de ouvir. Aquela passagem ali quase me irrita, é porque eu estou com má obra, não estou com uma obra ruim nesta área aí. Não quero me incomodar com nada das tuas escrituras, não quero sair correndo, como na época que eu não tinha Cristo. Pelo contrário, me ajuda. Eu quero confessar esse meu pecado, eu quero deixar de lado isto, eu quero cada vez mais me expor à luz das tuas escrituras, em qualquer assunto, qualquer área da vida que seja, para que as minhas obras feitas em ti, Senhor, feitas na verdade, sejam expostas e te glorifiquem a ti que está nos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela meditação da tua palavra. Obrigado por este princípio do Senhor Jesus Cristo e que nós utilizemos esse princípio para nos avaliar como é que está a receptividade do nosso coração quanto à exposição do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida à luz da tua palavra, que é a luz de Cristo. Muito obrigado por esta luz maravilhosa que passou a brilhar sobre nós desde a nossa conversão e que nós nunca mais queiramos sair de perto desta luz, nos escondendo pelos buracos deste mundo com vergonha de alguma obra que tenhamos feito para o teu desagrado. Que nossas obras sejam lindas em Cristo, para a tua honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.